A adolescência é um dos temas mais fascinantes na minha vida. Primeiro porque eu sempre vi ali como um portal da espiritualidade. Ali o nosso espírito diz a que veio, mas não só isso. Eu percebia que ali a gente tinha uma chave que eu demorei anos, estou fazendo isso há 6 anos, de marcadores biológicos muito claros, que interferem no nosso pensamento, no nosso comportamento e na forma como a gente encara a vida. Eu que vivi 2 adolescências muito próximas, eu ainda observei que meninos reagem de uma forma completamente diferente das meninas. As motivações, os interesses próprios, a forma de pensar, a forma de executar as atividades é completamente diferente. Só que tem uma coisa, eu nunca enxerguei essa época como uma crise, eu sempre enxerguei essa época como uma grande oportunidade. E como eu fui para o lado de cuidados integrativos, eu ainda tive a chance de desvendar esse mistério, essa aventura da adolescência por outros olhares. E um deles é o sistêmico, onde eu descobri que existe uma idade-chave, onde muitas vezes esse serzinho consegue destravar, direcionar a vida dele, deixando o sistema, todos os emaranhamentos para trás. E isso utilizando a respiração focada no coração. Então são muitos temas, é muita informação e eu vou começar a contar ela aos poucos. E dentro de tudo aquilo que eu conheço, e trazendo um pouco do que é comportamento, do que é ciência e daquilo que eu enxergo como espiritualidade. Mas não como uma espiritualidade prática, aquilo que a gente faz na nossa vida e que torna a gente cada dia melhor, para o nosso coração ficar feliz. Se você, como eu, gosta desse tema, às vezes está passando por essa fase, me acompanhe. A pré-adolescência é aquela fase dos monstrinhos que, como assim? Dormiu princesa ontem? O que aconteceu hoje? Acontece que essa fase é a fase da reatividade emocional. E essa reatividade é super importante, porque ela está ajudando a desenvolver uma parte importante do cérebro que vai interferir nas inteligências múltiplas. Ela está integrando, é justamente essa reatividade que está integrando os 2 hemisférios. Então, acontece uma hipersensibilidade a recompensas. Então, eu quero tudo agora e para ontem. Mas também há uma grande coordenação motora fina. E o pensamento começa a ficar mais concreto, operacional, sendo que tem uma dificuldade da gente abstrair, de ter novas ideias, novos pensamentos e principalmente consequências futuras. Por isso que nessa fase, dos 9 até os 12 anos, é muito bom que eles vão para atividades extras. Esporte ajuda a coordenação fina e pensamento concreto operacional, mas também a medir consequências. O teatro, a música, qualquer atividade que tire ele do pensar e coloque ele no sentir. E não só isso, os processos de autoconhecimento aqui, como o Empoderando Adolescente, que é uma atividade que eu comecei a fazer, são muito importantes, por quê? Porque trabalham com símbolos, com jogos, com situações que não tiram ele ainda da infância, mas começam a fazer ele entender e se projetar para uma fase um pouquinho mais madura. Principalmente porque quando chegar aos 13 anos, a gente vai ter um pico. 12 anos a gente vai ter um pico. Aos 13 anos, esse pico vai virar oportunidade ou consequência. Mas aos 15 anos, ele dá um giro de inteligência e criatividade para as inteligências dele. Isso vai fazer muita diferença lá no final. Então, se você gosta desses assuntos ou está passando por isso, me acompanhe. Aos 12 anos, é nitroglicerina pura. Porque as meninas, elas, por conta dos hormônios, têm um impacto no humor e na memória emocional muito alto. Já os meninos estão com a testosterona a pico, e daí o controle motor, a racionalidade vem junto com tudo. Cortisol começa a ter picos maiores, principalmente se tem muito estresse emocional. A dopamina motivacional busca por recompensa e isso domina o dia dele. Por isso que aqui talvez os jogos sejam tão buscados.
Então, essa busca intensa por recompensa, essa hipersensibilidade à ameaça social, uma capacidade ainda muito fraca de regulação, é a receita certa para a impulsividade, para os bullings, para esse desejo de pertencimento versus um medo intenso de rejeição, que faz com que tudo fique um campo minado. Aqui, a respiração focada no coração é um bálsamo, porque não só ajuda a encontrar esse controle motor, mas também faz ele começar a ter autocentramento. Porque os 12 anos é o pico, mas ainda tem os 13 e os 14. E os 13 e os 14, eles vão começar a testar status e respeito. Eles vão querer se impor mais. Então aqui, se a gente fez um trabalho antes, facilitou bem a vida. Mas aqui, a gente precisa dar um apoio de como ele se conhecer e descobrir nele qual o seu maior potencial. Se aos 12 anos ele teve um pico de reatividade, nos 13, 14 anos a adolescência realmente começa. E aqui a dica de ouro é que o cérebro ele vai limpar tudo que o adolescente não usa, mas vai fortalecer tudo que ele usa. Vai ter uma aceleração da capacidade lógica dele, mas também o motor de prazer e risco vai estar sendo calibrado. Esse motor ele amadurece mais cedo para as meninas, lá pelos 12 anos, os meninos lá pelos 15. Então aqui também tem um descompasso entre que vai afetar diretamente o comportamento e a forma como a sociedade cobra, valoriza, mas também como eles começam a se enxergar. Existe praticamente uma reforma urbana no cérebro aqui. Então as motivações, os vícios, os medos, os prazeres, os valores são um convite para a gente estimular o mindset de crescimento ou fortalecer o mindset fixo. Então aqui padrões herdados podem ser estimulados ao avanço. De qualquer forma, a gente também tem uma capacidade de raciocínio maravilhosa, melhora a capacidade matemática, a percepção do espaço. Eles começam a integrar a consciência interoceptiva, adoro, percepção de si mesma, a sensação corporal, as próprias emoções. E isso ajuda que eles consigam criar memórias declarativas, que é aquilo que eu compreendo do espaço e aquilo que eu vivencio, de uma forma que ele comece a construir a própria história. Aqui é muito importante eles aprenderem a fazer escolhas. Eu já te disse que é importante autoconhecimento nessa idade, né? É fundamental. Ganha muito na vida futura. A adolescência é uma fase onde o cérebro ele está limpando o que não usa e literalmente asfaltando aquilo que usa. Ele está acelerando a nossa capacidade lógica, também calibrando o nosso motor de prazer e risco. Aqui a diferença entre meninos e meninas fica maior. As meninas parecem amadurecer mais próximo aos 12 anos e os meninos aos 15. E esse descompasso biológico acaba afetando a forma como a gente encara o comportamento e o desenvolvimento dessa turminha. Unido a isso, a um raciocínio com baixo controle inibitório, que ainda está em processo, a gente acaba tendo muita tomada de decisão sob emoção. Então, os nossos medos, nossos desejos, as nossas reações ganham muita força se nós não reconhecemos os nossos talentos, as nossas inteligências, se não temos espaço para aprender com os nossos próprios medos e acertos, se nós fortalecemos os julgamentos morais, ao invés de trazermos a consciência e reconhecermos os limites do próprio conhecimento e experiência. Aqui é um momento chave, onde o flow é uma natureza da adolescência. A inteligência múltipla devia dar um giro de criatividade. Mas no livro de Gardner ele fala, apenas 2% tem essa chance. Muito pouco, não é? Então, autoconhecimento, reforçar os processos de fazer por você mesmo, dar apoio e escutar principalmente o que eles sentem, pode ser um caminho para ajudá-los a ter esse giro de criatividade e serem felizes. Porque existem alguns estudos que aqui, a partir dos 16, 17 anos,
Quando um vício começa, dificilmente esse vício é controlado na vida adulta. E isso, nos Estados Unidos, o último estudo que eu vi representa quase 30% da sobrecarga econômica no sistema de saúde. Bastante, né? A fase dos 18 aos 20 anos marca um momento que o cérebro jovem começa a funcionar como adulto. Os hormônios já se estabilizaram. A sensibilidade ao estresse social diminuiu. O centro de controle racional, que é o nosso córtex pré-frontal, começa a assumir o comando. E ele vence os impulsos emocionais das memórias. É um período de ouro para o desenvolvimento do autoconhecimento, do planejamento da vida e da autorreflexão profunda. Então, aqui, aquela memória de trabalho, aquela que começa a fazer planejamento, começa a ver futuro, atinge uma capacidade de adulto. A consciência narrativa sobre si mesmo começa a se solidificar. Aprendizados de conceitos abstratos, filosofia, sistemas, metalinguagem, ou linguagens mais refinadas, começam a fazer parte de uma realidade para ele. A única coisa é que as reações, elas são menos impulsivas, mais calculadas. Mas ainda tem influência do grupo e da família. Já os medos, do fracasso, da incerteza do futuro, de desapontar as expectativas suas, dos amigos, da família, ainda existem. Mas, ao mesmo tempo, existe um desejo de autonomia, um desejo de propósito, de realização profissional e afetiva que vão acompanhar ele para os próximos anos. E é claro que se ele chegar lá pelos 27, 30 anos, bem desenvolvido, talvez ele entre numa das fases de maior crescimento da vida dele, de sucesso profissional, de realização material, para que no futuro, depois, ele tenha tranquilidade, satisfação. Mas veja, foi uma construção até aqui. E quanto antes essa construção começa, melhor para ele. É igual criança, ninguém levanta e anda. Tem que rolar no chão, tem que bater as perninhas, tem que tomar uns tombos, engatinhar para depois começar a andar. Então aqui termina a série de marcadores, mas eu vou voltar ainda com elas. Espero que você tenha gostado. Eu particularmente acho essa fase. Tem uns adolescentes que falam para mim, tia, como jogar videogame? É um videogame eterno. Se você aprender quem você é, você vai jogar um videogame eterno.